Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um programa ABC do Espiritismo, pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Eu agradeço a oportunidade que Deus está me dando, nosso Senhor Jesus Cristo está me dando, de mais uma semana podemos estudar e refletir, ora com o Livro dos Espíritos, ora com o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos dar continuidade no Livro dos Espíritos para fecharmos este item sobre o bem e o mal. Porque senão fica algumas perguntas, depois é o Evangelho, aí volta com o mesmo assunto, aí pode dar uma quebrada no nosso entendimento. Então nós vamos hoje dar continuidade no que começamos há algumas semanas. O bem, o mal, como nós os espíritas vemos, a visão que Allan Kardec, a visão que os bons espíritos nos deixaram, alusivos a este assunto. Então, continuando, a primeira pergunta de hoje é a 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Olha a pergunta. Será suficiente não fazer o mal para agradar a Deus? Aqui em momento alguém falou assim, será necessário a Deus não fazer o mal e praticar o bem? Ele apenas está falando, olha, eu não faço mal. Eu não ajudo as pessoas, mas eu também não leso, eu também não roubo, eu também não... Mas eu sou indiferente com o morador de rua, eu sou diferente com o pedinte, eu sou diferente com o necessitado, eu sou diferente com o familiar que está caído, eu sou indiferente, mas eu também não faço mal. Não quero nada de ninguém, não roubei ninguém, não lesei ninguém, não fiz nada de errado com ninguém. A respeito disto, é o que ele vai nos falar agora um pouquinho. Agora nós vamos ver um pouquinho acerca dessa temática. Vamos ver um pouquinho como é que vemos apenas a intenção da pessoa. Não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido, por causa do bem que deixou de fazer. Olha que interessante. O importante não é apenas não fazer o mal, o importante também é fazer o bem. Esse é o nosso convite. O importante não é simplesmente, olha, eu sou um pai honrado, eu sou uma mãe que nunca prejudiquei a ninguém, eu sou um filho trabalhador, eu sou disciplinado, eu tenho hora para entrar, eu tenho hora para sair, eu tenho hora para isso, eu tenho hora para aquilo outro. Vejamos bem, não podemos ver desta forma. Precisamos compreender, sim, que o nosso papel não pode ser apenas de evitar o mal, tem que ser também de fazer o bem. Pela ausência de bondade, a maldade perpetua. Pela ausência da bondade, da solidariedade, da honradez, aqueles menos sérios vão prevalecer. Então nós não podemos, nós temos que brigar sim por espaço. O mal e o bem estão brigando por espaço. Você vai hoje na internet, é uma briga das coisas que constroem e das coisas que destroem. Você vai hoje para uma religião, tem aquelas mensagens que unem, que agregam, e tem aquelas mensagens que separam, fomentam a discórdia, fomentam a briga. Então, tudo é uma briga de um lado para com o outro. E se eu sou conivente, fecho os meus olhos, não quero ver a realidade, não quero enxergar o que está na minha frente, não estou nem aí para o que acontecer com o Brasil, com o mundo, eu estando bem, eu estando empregado, a minha família estando bem é o suficiente. É um pensamento egoísta. É um pensamento individual. É um pensamento em que eu estou olhando apenas um ângulo da história, que são as minhas necessidades. Só que eu vivo num coletivo. E que se o coletivo vai mal, eu também naturalmente irei mal. Se o coletivo não dá certo, se o coletivo tropeça, se o coletivo tem as suas dificuldades, isso respingará também em mim.
É natural essa questão, não é uma invenção. É natural. Então nós temos que propagar mais o amor. Se nós podemos fazer mais do que fazemos sem prejudicar nossa saúde, o nosso tempo com a família, o nosso tempo de lazer, o nosso tempo de descanso, é uma caridade que fazemos, em primeiro lugar, conosco mesmo. Por isso que ele nos fala, não basta apenas não desejar o mal, carece também fazermos o bem. Continua Kardec na questão 643. Há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidades de fazer o bem. Então Kardec pergunta, existe alguém que não tem condições de fazer o bem? Resposta, não. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para se fazer o bem, e cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, pois fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas é ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Então existe aquela pessoa que possa falar assim, eu não tenho condições de fazer o bem? Mentira! Eu posso não ter condições materiais para ajudar as pessoas ao meu lado. Isso é uma verdade. Tem muitas pessoas passando fome, tem muitas pessoas que não estão conseguindo pagar a sua própria casa. Isso é verdade. A caridade material, muitos estão com dificuldades para realizar. Como é que eu vou dar uma blusa, André, se eu não tenho nem para mim? Evidentemente. Mas o que nós entendemos por bem? Uma prece. Alguém paga por fazer prece para alguém? Um abraço é um bem. Alguém paga para abraçar o outro? Uma palavra cortês, de equilíbrio e de moderação. Alguém paga para falar algo? Quando nós vamos para o campo das ideias, alguém paga quando tem uma ideia que vai beneficiar o outro e o outro vai poder melhorar no trabalho, em casa? O bem é muito amplo. Nós não fazemos mais o bem por preguiça, por ociosidade, não é por falta de oportunidade, porque todos os dias que eu acordo eu tenho a oportunidade de fazer o bem com o meu cachorro, com o meu gato, com o passarinho, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Aqueles que trabalham estendendo para o trabalho. Quando eu estou indo de casa para o trabalho, eu passo na porta de um hospital, eu posso fazer uma prece pelos internados. Quando eu passo na porta da polícia, orar por aqueles que às vezes vão defender as famílias e tomam um tiro, morrem. Ou quando eu passo pela cadeia, orar tanto por aqueles presos que, no calor da emoção, ou mesmo pela perversidade, deixar os maus instintos falar mais alto, orar pelas mães dos presos. Nós temos tanta coisa de bem para fazer que não envolve dinheiro, não envolve desprendermos de nada, envolve vontade e amor ao próximo. Fazer o bem necessita de amor ao próximo. Então tem pessoas que falam assim, eu não faço bem porque eu não tenho oportunidade, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. É tudo mentira, nós não fazemos o bem porque não queremos. É simples assim, não vamos complicar o fácil. Eu ainda não consigo ver o próximo como irmão, eu ainda não consigo ver o próximo como se fosse da minha família universal. E aí nós vamos sendo francos conosco. E não inventando mil e uma, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho isso. Pera lá, nós estamos nos enganando. E a última questão deste momento do nosso programa, 644. O meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Resposta, sim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo Espírito, no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. O meio interfere muito na nossa criação. Não tenhamos dúvidas disso. Nós ainda não somos Chico Xavier, que ficava com um garfo na barriga a noite toda, lambia a ferida purulenta do Moacir,
ficava dias sem comer e era passivo, já com uma docilidade imensa. Nós ainda não temos o grau evolutivo do Chico. Nós ainda somos espíritos muito atrasados na evolução. Então, ainda sentimos, ainda temos as nossas dores, ainda temos os nossos problemas, ainda temos as nossas dificuldades. E aqui ele nos aponta exatamente isso, que o meio interfere muito. Só que muitas pessoas que nascem nessas comunidades, nessas favelas, com os pais que têm no meio do desajuste, não são todos, mas muitos casos, o espírito reencarnante pede para vir naquela condição para resistir ao próprio mal. Então, às vezes, no momento da dor no mundo maior, em que ele está se sentindo culpado pelo que ele havia feito e pelas escolhas que ele tomou, ele pede para vir na situação que veio. Como há casos também, por meio da reencarnação compulsória, em que o espírito não tem a mínima escolha, quando vê já está reencarnado num novo corpo. Então, que o meio interfere positivamente e negativamente na expansão do caráter ou na ruína do caráter de um espírito, nós não tenhamos dúvidas. Ainda mais num momento evolutivo igual ao nosso, em que as reencarnações estão escancaradas e estão reencarnando espíritos de toda a ordem com comprometimento. Estão reencarnando espíritos de toda a ordem, com todos os tipos de problemas, vindo em casa, na condição de um filho, de um neto, na casa de um vizinho, na casa de um familiar, na casa de uma pessoa próxima a nós. Não olvidemos que o momento em que estamos na atualidade é um momento muito delicado. Por isso que nós temos que vigiar muito, orar muito, manter os pés no chão. O momento é complicado fisicamente, é complicado espiritualmente, muitas coisas estão em jogo. O momento atual nosso é um momento delicado. É um momento que nós temos que ter sabedoria para não colocarmos a perder a nossa existência, a não tumultuarmos a nossa existência, a não comprometermos com os caminhos que nós estamos hoje percorrendo. O trabalho é grande, o trabalho é digno, mas nós somos frágeis. E às vezes temos aquela ideia, não é? Eu oro todo dia, eu faço as minhas preces todo dia, eu faço o evangelho no lar todo dia, eu já estou amparado. Vamos manter o foco, porque tem muitos espíritos comprometidos reencarnados, espíritos de todos os matizes. É muito importante que nós não fiquemos apenas no campo da vontade e passemos urgentemente para o campo das ações. O nosso tempo passa rápido. Nós vamos para o intervalo, para os amigos da TV Mundo Maior, e vamos continuando com os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Então, dando continuidade, há mais duas perguntas sobre o bem e o mal e duas que falam sobre divisão da lei natural. Então, questão 645. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Resposta: arrastamento, sim. Irresistível, não. Porque no meio dessa atmosfera de vícios pode encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Então olha que interessante, arrastamento sim. Nós, ao vivermos em sociedade, nós somos arrastados pela vontade dos outros, pelo desejo dos outros, pela ideia dos outros. Nós somos ainda frágeis, falíveis, imperfeitos, pequeninos. Nós ainda temos todas essas variantes nos envolvendo. Mas não podemos dizer que é irresistível, porque daí eu vou falar assim, o criminoso,
ele já nasceu criminoso. Não, ele, por não domar a sua índole, ele permitiu que o seu lado criminoso, em mais uma oportunidade existencial, se fizesse visível, insinuou a ele, e ele aceitou. Então, irresistível, ninguém vem com compromisso de matar uma pessoa, ninguém vem com compromisso de tirar a vida de um pai, de uma mãe, ninguém vem com o compromisso de ser um grande traficante e levar para o mau caminho muitas pessoas. Ninguém vem com o compromisso de aliciar menores, de levar para a prostituição. Ninguém vem com esse compromisso. Agora, as minhas tendências são uma. Venho no meio propício a elas. A chance de eu falhar é muito grande, mas eu não posso dizer que é irresistível, porque daí eu perco meu livre-arbítrio. Eu fiz porque é irresistível. Não, resistível é um arrastamento natural, sim, porque quando estamos em grupo, nós deixamos de agir por nós e passamos a agir em bando. Tanto é que quando eu estou em grupo, eu tenho mais coragem do que quando eu estou sozinho. Eu inflamo. Isso é para o bem e para o mal. Olha as torcidas organizadas, por exemplo. Ali no meio tem muita gente boa, mas quando está com outras pessoas que incitam, invadem, destroem, depedram, matam. Às vezes a pessoa é boa, mas naquele calor da emoção, deixam tudo de lado, os princípios, os valores, e vivem aquela irracionalidade do momento. Então, essa é uma pergunta que eu coloco dentro do Livro dos Espíritos como muito importante para nós estarmos de quando em quando refletindo em torno dela. Questão 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, a diferentes graus no mérito do bem? Resposta: o mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá do seu supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva. Volto a dizer, o importante não é dar uma cesta base com um caminhão cheio de mantimento para uma instituição. O importante é qual que é a intenção da pessoa de dar uma única cesta básica e qual que é a intenção da pessoa de dar um caminhão cheio de alimento. O que vale é a minha intenção. Quantas vezes, no final do ano aqui em Itapeira, nós organizamos a campanha do quilo, bater na porta pedindo alimento. E as pessoas saíam e diziam assim, olha, eu não tenho muita coisa não, mas o que eu tenho eu vou dar. Pegava um pacote de arroz aberto e dava. Pegava um pacote de açúcar aberto e dava. Você via que ia faltar para a pessoa. Ela não estava dando aberto porque não queria dar o novo. Não, é porque ela não tinha. Ela não tinha. E às vezes nós íamos naquelas casas bonitas, que dificilmente passaria a privação de poder não dar um pacotinho de macarrão, e a pessoa olhava para nós e falava assim, hoje eu não tenho nada. Por isso que a espiritualidade leva em conta a intenção, porque se for levar em conta a quantidade, o rico sempre vai valer mais do que o pobre, porque ele tem a oportunidade de sempre dar mais, materialmente, mas o que vale é a intenção. E há muitos pobres que estão chegando no mundo espiritual melhores do que os ricos, que têm muito, às vezes até ajuda muito, mas ajuda com orgulho, ajuda com egoísmo, ajuda com prepotência, ajuda com arrogância, ajuda com soberba, ajuda como se tivesse o rei na barriga, dando uma esmola para o outro. Então nós temos que refletir nesta temática. E agora nós vamos para as duas perguntas que compõem o item 4, divisão da lei natural. Primeira questão das duas, 647. Toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus? Resposta: certamente.
Essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois o contrário podem negligenciá-la, como já o fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima se refere a apenas um dos seus aspectos. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Então, o que a espiritualidade nos fala aqui? Que os ensinamentos de Jesus é um dos caminhos que nos elevam. Não podemos ser sectários e hipócritas ao ponto de dizer que apenas Jesus instrui e evolui. Hoje, cerca de 1/3 da população conhece, estuda e pratica os ensinamentos de Jesus. 2/3 não o conhecem, os muçulmanos, os árabes, os próprios hebreus, os próprios palestinos. Veem Jesus um profeta, mas estão até hoje esperando o Messias prometido? Então nós vamos dizer que 1/3 da população mundial está salva e 2/3 da população mundial está perdida? Não. Os ensinamentos de Jesus representam o mais lindo caminho da evolução, mas não é o único e não é o melhor. Eu falei o mais lindo, porque com o advento de Jesus passou a dar dignidade para a mulher, passou a ressignificar o papel do homem, passou a valorizar a família, a valorizar o trabalho, a não ficar com as distinções raciais. Eu não vou ajudar esse porque esse é do povo gentil, eu não vou ajudar aquele porque aquele é isso, aquele é acolá. Jesus foi o primeiro a dar ressignificação, mas isso não quer dizer que Jesus tem a melhor mensagem. Não, a melhor será sempre aquela subordinada a outra pessoa. Jesus é um dos caminhos que temos. Um caminho lindo, florido, que nos fala de um Deus de amor, de um Deus de bondade, que nos dá o livre-arbítrio, que nos passa o direito de escolha. É esse Jesus que nós estamos gradativamente trazendo para a nossa vida por meio dos ensinamentos milenares de nosso Senhor Jesus Cristo. E a última questão do programa de hoje, 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a da justiça, amor e caridade? Resposta: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes segui-la sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não o tem os demais sistemas de classificação, que sempre dependem do ponto de vista sobre o qual se considera um assunto. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Então nós vamos perceber que essa terceira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte das leis naturais, Kardec dividiu em 10 leis naturais. E dentre elas os seus tópicos, os seus subtópicos, os seus assuntos importantes. E a espiritualidade faz uma alusão que Kardec dividiu intuitivamente, ou mesmo propositadamente, nos 10 mandamentos de Moisés, que na verdade não é de Moisés. Moisés trouxe por meio da escrita direta ou por meio da psicografia, como Chico Xavier nos disse, está registrado no programa Pinga Fogo. E que ele, a espiritualidade, imputa como a última lei, a lei de justiça, de amor e de caridade, como sendo a mais importante de todo este conjunto. Não há evolução sem justiça, sem amorosidade e sem a prática da caridade. Sobre aquela máxima genial: fora da caridade não há salvação. É uma belíssima oportunidade que hoje nos visita. Este conjunto não é o certo e não é errado,
e não está se desfazendo de ninguém. Mas é um dos muitos sistemas que nós poderíamos definir a forma de nós vermos, de entendermos e de encararmos as informações que hoje nos chegam. A lei de amor está para todos, a lei de bondade, o fazermos o bem, o ajudarmos o próximo, está à disposição de todos. Agora está em nossas mãos. Cada um de nós tendo a oportunidade de averiguar, de escolher e de caminhar, segundo as suas escolhas, segundo as suas hipóteses, segundo as suas possibilidades, e nós vamos adiante. Nós vamos vencendo, vamos lutando e vamos aperfeiçoando. O que nós não podemos esquecer nunca é de que nós somos espíritos viajores no tempo e no espaço e que estamos aqui para o burilamento de nossas almas, para o burilamento de nossos corações, para o burilamento de nossos ideais, a modificação do nosso próprio comportamento. Vamos evoluindo, vamos transformando, vamos corrigindo, vamos aperfeiçoando, vamos mudando sistemas, aprendendo, superando os desafios, crescendo, tudo conforme a lei divina, a lei de amor, sempre se colocando no lugar do próximo e tentando dar o nosso melhor. Estamos caminhando para o término do programa ABC do Espiritismo, em que eu agradeço a TV Mundo Maior e agradeço também a TV A Caminho da Luz pela oportunidade que estão me dando. Na próxima semana veremos uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, mas rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe, que nos ampare, que nos auxilie, que a nossa semana possa ser de reflexão, que possamos trazer as informações de hoje e as traduzi-las no nosso dia a dia. Votos de muita paz, de muita luz e até o próximo programa.